A história que eu vou contar para vocês aconteceu de verdade. Ninguém sabe precisar ao certo em que época foi. Também não há um consenso em que lugar ela aconteceu. Mas todos são unânimes em afirmar que ela aconteceu de verdade há muito tempo atrás. E a história começa assim. Era uma vez um homem que não sabia ler nem escrever. Esse homem ele era muito respeitado na vila onde ele morava. Era como se ele fosse uma espécie de líder. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele era um homem de muita sabedoria. Todos os anos ele tinha um hábito. Era sempre naquele mesmo dia, todo dia 27 de setembro, ele reunia todas as pessoas daquele vilarejo e saía numa caminhada mata dentro, como se fosse uma procissão. Ele ia com todas as pessoas daquele vilarejo até uma velha árvore no meio da floresta. Era sempre nessa velha árvore. Chegando lá, ele arrancava alguns galhos, colocava no chão de tal forma que formasse uma fogueira. Fazia um círculo com folhas verdes, acendia o fogo e ali, na frente de todas aquelas pessoas, aquele homem se ajoelhava e conversava com Deus. Ele pedia para Deus, não por ele, mas ele pedia por todas aquelas pessoas que moravam com ele naquele vilarejo. E dizem que ele fazia isso com tanta fé que Deus dava de presente a todas aquelas pessoas daquele vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. E a tradição se repetia, ano após ano. Chegou num ponto que as pessoas nem precisavam mais ser avisadas. Todas elas já sabiam, era no dia 27 de setembro. E iam seguindo aquele velho homem como se fosse numa procissão, mata dentro, até chegar naquela árvore. E era sempre naquela árvore. O velho arrancava alguns galhos, formava uma fogueira, um círculo de folhas verdes e acendia o fogo. E ali, de joelhos, ele conversava com Deus. E pedia não por ele, mas pedia por todos daquele vilarejo. E fazia isso com tanta fé que Deus dava de presente a todas as pessoas daquele vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. Acontece que o homem, com o passar dos anos, foi ficando doente e com a saúde frágil. As pessoas mais próximas começaram a prestar atenção com mais cuidado naquele ritual. E quando aquele homem fez a passagem, quando aquele homem faleceu, cada pessoa daquele vilarejo sentiu a falta daquele homem de uma maneira. Foi como se todos tivessem perdido um parente próximo. Cada um deles sentiu falta dele de uma maneira e teve a dor do seu jeito, do seu modo. Mas todos eles tinham uma coisa em comum: o desejo de continuar a tradição. Então, no ano seguinte, não precisou ninguém combinar. As pessoas todas já sabiam qual era o dia e estavam todas lá. E foram seguindo numa procissão. E foram caminhando mata dentro até chegar naquela árvore. Era sempre naquela árvore. Elas já tinham prestado atenção e já sabiam qual era a maneira de arrancar os galhos.
Elas já tinham prestado atenção e fizeram um círculo de folhas verdes. Acenderam fogo, estava dando tudo certo, até que chegou a hora de conversar com Deus. Chegou a hora de fazer aquela oração em voz alta. E nessa hora não houve um consenso, porque as palavras para cada pessoa tinham um significado. Então alguns se ajoelhavam e falavam de um jeito, outros falavam de outro, e começou uma pequena confusão. Mas dizem que Deus ficou tão feliz de ver pessoas reunidas com um bom propósito, que Deus deu a todas aquelas pessoas aquilo que elas mais precisavam naquele momento. Fazem mais de 500 anos que essa história vem sendo contada de geração a geração. Ninguém sabe precisar ao certo aonde ela aconteceu, que árvore era aquela, qual era a maneira correta de fazer a fogueira, muito menos qual as palavras se deveria dizer naquele dia. Mas dizem que Deus gosta tanto dessa história, que quando alguém conta essa história de frente para o fogo, Deus dá de presente a todas essas pessoas que estão ouvindo aquilo que elas mais precisam naquele momento. Então que hoje seja assim para todos vocês que estão nos assistindo. Que este seja o presente, aquilo que vocês mais precisam nesse momento. Que esse seja o presente de Deus para o dia de hoje. Amém.